O que Lúcifer traz para suas filhas sobre essa questão de iluminar-se? Eu acho que para cada uma das filhas a iluminação é diferente, né? Para mim, foi muito uma questão de me conhecer, de entender alguns padrões que eu tinha a minha vida toda e principalmente de mudar esses padrões, né? Porque assim, é como se eu estivesse caminhando no escuro e a luz dele apontasse para o caminho e falasse: aqui, ó, é aqui. Só que é difícil, porque eu tô acostumada a andar no escuro. E quando a gente tá muito acostumada a andar no escuro, quando vem a luz, a gente fica meio, né? E quando foi? Quando você entrou nisso tudo, nessa questão de, poxa, eu sou uma luciferiana, sou pactuada, você já começou a sentir um pouco antes mudanças de comportamento, essa questão de se iluminar, né? O que é se iluminar? Trazer a sombra pra fora e trabalhar ela, e não jogar ela debaixo do tapete e fingir que ela não existe. Você acha que começou um pouquinho antes, por isso despertar pra você se pactuar? Ou foi depois? Não, comigo foi depois. Tanto que o meu pacto foi algo muito complicado, foi muito delicado, a questão do meu pacto. Mas foi depois. Depois que um mês depois, assim, que ele começou a revelar determinadas coisas, começaram algumas coisas a fazerem mais sentido na minha cabeça, porque eu sempre fui a mulher que nunca foi mulher, né? Que sempre foi quem teve que fazer o papel do homem pra tudo na vida. Era eu. Atraía homens com um divino feminino mais aflorado, que é o receptor. Você tem que se doar sempre pra ele, né, em tudo, porque ele não tem o poder da ação do masculino, do divino Exatamente. masculino. Você entrou num ciclo, né, desde sempre ali, de sempre ser o divino masculino mais latente, e aí foi quando a energia, digamos assim, do pacto, um mês ali depois, começou a se assentar, você começou a se perceber de forma diferente. Exato, eu comecei a entender que não dá pra eu ser assim. Porque não é saudável. Não é saudável, eu ia continuar vivendo ciclos que eu não queria viver. Tanto que eu tô sozinha há mais de ano, sozinha, assim, sem relacionamento sério, há mais de ano, porque eu não quero reviver isso. Eu não quero repetir isso. E muito recentemente, com toda essa questão do pacto, tudo, né? Já faz mais de um ano que eu tô pactuada e tudo. Mas muito recentemente, coisa de uns 3 meses atrás, eu fui perceber uma coisa que me fez seguir esse padrão errado de comportamento, uma coisa que tinha ligado lá à minha infância. E foi uma coisa que veio do nada, enquanto eu tava tomando banho. Então, é isso que o Lúcifer faz. Pelo menos foi uma coisa que você pode contar ou não? Posso. Eu sou uma pessoa que eu me basto muito sozinha. Eu gosto muito de estar sozinha, mas ao mesmo tempo, eu sempre senti, hoje não mais, mas eu sempre senti a necessidade de ter pessoas me querendo. Todos me querendo. Eu quero que me queiram. Eu não quero ninguém. Uma aprovação? Amor? Exatamente. Eu queria que todos me quisessem. Pra me provar como, tipo assim, eu mereço. Boa e tal. Boa. Exato. E aí eu percebi que isso faz parte um pouco da desconstrução do ego. E lembrando, uma coisa pra quem for assistir a gente, você ter essa questão egóica não é errado, muito pelo contrário. Você não tem que ser humilde, porque, vamos lá, humilde não é em relação a dinheiro, é em relação a ego. E daí, o ego faz parte do ser humano e faz ele crescer, inclusive. Então, quando eu falo que essa sua questão de ser amada, ser benquista e tal, de ego, talvez fosse só dar uma regulada e não eliminar. Exatamente. Porque isso é uma coisa que a gente tem que aprender dentro, né, das práticas aqui da filosofia luciferiana. Você não tem que eliminar o teu ego, você só tem que trabalhar, né? Dosar, controlar, equilibrar, né? E isso foi uma coisa que o Lúcifer falou pra mim no momento do meu pacto. Ele falou: você precisa se equilibrar. Ou você tá muito alta ou você tá muito baixa. É verdade. Equilibra. E eu tô conseguindo equilibrar bem. Tem vezes que a gente dá uma falhada, mas a gente é humano e é a coisa mais normal do mundo. Mas eu percebi, eu tava tomando banho, eu tava pensando na vida. E eu percebi que isso tem a ver com a minha infância, adolescência, de rejeição, rejeitada pelo pai, rejeitada, sabe assim? Então, quando caiu essa ficha... E pelo pai já é uma questão masculina, né? Já é uma figura masculina. Então, já começa o problema aí. Porque eu não tive a figura de um pai, e eu não tive, mas eu tive a minha mãe que teve o tempo todo que fazer as duas coisas. Então, a minha avó... E já era desbalanceado a questão do padrão dela. Vibratório. A minha avó também. Feminino, masculino. Então, assim, minha avó, minha mãe... Então, eu cresci vendo isso e fui rejeitada também pelo pai. Então, pra mim, foi algo muito natural desde a infância. E não tá certo. Não é porque é algo que é natural que tá certo. Você, dentro, né, da nossa filosofia luciferiana, você veio pra quebrar padrões, né? Exato. Na sua vez, quebrar padrões. Porque daí, quando você tiver uma filha, também você vai transmitir já um padrão totalmente novo. Exato. E... Então, veio muito isso e
E foi uma das coisas assim que, quando essa ficha caiu pra mim, foi muito engraçado, porque foi como se tivesse um peso em cima de mim que eu não sabia que tinha, e esse peso tivesse saído. Eu lembro que na hora eu respirei fundo, assim, foi muito engraçado isso. Eu lembro que na hora eu respirei fundo, assim, e eu falei, caramba, não acredito que eu carregava tudo sem saber que eu tava carregando, sem perceber que eu tava carregando. Anos, né? E foi, assim, muito libertador, né, descobrir isso. Entre outras coisas, né, porque você ser luciferiano é você o tempo inteiro lutar com seus padrões antigos. É você o tempo inteiro enfrentar as suas sombras. Eu tenho sombras muito, muito fortes da questão psicológica, de me encolher, de me fechar no meu casulo, e é algo que eu tenho que lutar contra isso. Porque se depender de mim, eu vou ficar 100% em casa, full time, tipo, 7x7, fechada com os meus gatos, e ninguém entra na minha concha. E eu não posso ser assim. E a vida não é isso, né? Inclusive, algo que eu aprendi com Lúcifer é que todas essas filhas, de alguma forma... Eu falo filhas porque estamos falando de mulheres aqui nessa live, mas os filhos também, claro. Mas todos os seus filhos, no geral, têm propósitos a cumprir com a sociedade. Seja através de vídeos despertando homens, mulheres, seja através de uma profissão. Fulana de tal é professora, então ela vai ajudar ali a trazer a luz, né, a clareza de Lúcifer para aquele nicho. Então nem sempre precisa estar na internet. A outra filha é advogada, vai trabalhar com mulheres, né? Vamos pôr em situações, de novo, desse divino masculino e feminino ferido, de violência, de pensão, de problemas com filhos e tal. Então, cada um, dentro da sua qualidade ali profissional, vai, né, trazer isso. Então, quando você se isola, se fecha numa concha, você não está sendo luciferiano, você não está seguindo o teu propósito, você não está em contato com a sociedade para trazer tudo aquilo que você tem de bom, tudo aquilo que você tem de passar de aprendizado para essas pessoas. E uma coisa também que eu falo que a espiritualidade no geral, né, quando ela te conforta demais, quando você pode jogar essa sua sujeira para debaixo do tapete, né, essa sua sombra para debaixo do tapete, ela impede que você evolua, né, porque você não tá aprendendo, e aprender também é um ato espiritual. Então, algumas crenças, né, e aí não tô julgando religiões, tô só comparando o luciferianismo com as demais, você tem que esconder o seu lado sombra, você tem que, não, eu sou, ou então se aceitar, eu sou assim mesmo e pronto, mas o ato de aprender faz parte do luciferianismo, faz parte de uma evolução espiritual. E eu falo que Lúcifer traz isso latente não só na teoria, mas somos a lição viva. Somos um exemplo, na verdade, né, porque ele faz com a nossa vida aquilo que a gente aprende na marra, no corpo, na alma, entendeu? E bagunça tudo, mas é aquilo, pra você arrumar você tem que bagunçar antes, você tira tudo do armário pra poder dobrar. Isso é importante que você falou, porque às vezes a pessoa se patua e a vida começa a virar do avesso e ela acha que deu tudo errado, então é muito importante você falar isso de, cara, você não consegue limpar uma casa de verdade em todos os cantos se você não colocar os móveis pra cima, se você não bagunçar. E algumas pessoas passam 2, 3, 4 meses ali, porque, claro, depende da energia de cada um, do preparo de cada um, mas passa um tempo em que parece que a vida estagnou, parece que pessoas se afastaram, parece que tá tudo dando errado, mas isso é muito importante você falar, porque parece realmente que tudo desandou depois, né, de um comprometimento, de um elo, de um laço, uma aliança, um pacto, e na verdade não, você tá colocando ordem na casa, né, e inclusive na sua própria casa, que é o interno. E, pra mim, essa bagunça não veio imediatamente depois do pacto, não veio. Veio uns 6 meses depois, mais até, uns 7, 8 meses depois, que bagunçou tudo, que eu olhava e falava, tá legal. Mas talvez porque no início você tivesse muito tendo que trabalhar o teu próprio interno e ainda não tivesse essa capacidade de bagunçar o externo para ele ser ajeitado, né? Porque, como eu falei, cada um tá num nível de percepção, cada um tá num nível de vida diferente, cada um tá num nível até de maturidade. Às vezes tem pactuado com 60 anos de idade agora, mas tem pactuado com 20, então 30. Então cada um tá num momento de vida e vai ser diferente para cada um realmente. Mas você também não iria aguentar se fosse tudo de uma vez. Então, aos poucos foi acontecendo. A primeira coisa que ele fez, isso 1 mês depois do pacto, foi afastar algumas pessoas, foi revelar as pessoas, você sabe. Gosto muito dessa parte de revelação, gente. Porque parecia que a gente tava numa redoma, numa cegueira, sabe?